E eu gostava de começar por cumprimentar a Universidade da UTAD por uma coisa que já mencionei, tive a ocasião de mencionar ao Sr. Reitor. É muitíssimo bom ver um anfiteatro destes cheio. Há muito tempo, há muitos anos, que não via um cortejo académico tão densamente povoado. Não é vulgar. E, portanto, isto diz-me que temos aqui, que a UTAD tem aqui uma comunidade académica unida em torno de ideais, o que é absolutamente essencial para a sua afirmação. Quando o Sr. Reitor me convidou e eu tive o gosto e a honra de aceitar, não foi certamente para falar sobre o sistema português. Para já, porque neste momento há pessoas muitíssimo mais conhecedoras e habilitadas do que eu para o fazer. E segundo, porque aquilo que eu entendi que se me pedia era falar-vos um pouco da situação das universidades na Europa. E realmente a Associação das Universidades Europeias é uma associação que tem 850 universidades. E os meus colegas do CRUP, uma bela manhã, decidiram que me deviam fazer eleger. E assim foi. O que mostra que o sistema universitário português é um sistema forte, na sua dimensão, que é pequena quando comparado com outros na Europa, mas que é um sistema muito respeitado. Se o sistema não fosse tão respeitado, e se as nossas instituições não desempenhassem tão bem o seu papel, não tínhamos, quiçá, visto emigrar tantos dos nossos graduados. Eles foram embora, claro, por causa da crise académica. Mas o que é facto é que as universidades fizeram deles cidadãos globais, com uma qualificação que é apetecida por muitos outros países. E, portanto, de um facto que é triste, façamos dele a nossa honra. As universidades cumpriram o seu papel. E esperamos que eles regressem e, ao regressarem, que venham enriquecidos com a experiência que tiveram lá fora. Claro que eu vou tentar não improvisar, porque não foi para isso que eu cá vim, mas achei que não podia deixar de começar a sessão desta maneira. Portanto, as universidades sempre foram e continuam a ser as instituições das instituições mais importantes para um país e permanecem um dos seus bens mais valiosos. Isto é já um lugar comum. Contudo, nunca foi mais verdadeiro. Delas se espera, na área da educação, a formação técnica, científica e de cidadania enquadrada pela investigação. As universidades realmente educam baseadas na investigação. E a investigação é fomentada a novas ideias que provêm da educação. Contudo, está agora em moda uma ideia de universidade global. Portanto, reparem, há 850 universidades, se calhar, na Europa, que todas querem ser universidades globais. E então, esta tornou-se a ambição. Contudo, o conceito que subjaz esta definição de universidade global é, no mínimo, difuso e confuso. Sendo que, em muitos casos, quando tudo foi dito e feito, o entendimento de universidade global é aquela que aparece nos primeiros lugares do ranking de Xangai. Realmente, esta abordagem parece-me uma visão algo estreita. Pessoalmente, eu sou uma forte admiradora dos rankings. Quanto mais, melhores. E quanto mais, melhor. Porquê? Porque todos nós sabemos que quanto mais rankings houver, maior é a probabilidade que uma das nossas instituições apareça em primeiro lugar. E daí eu realmente sou uma profunda admiradora convicta dos rankings. Mas tenho que notar que realmente os rankings podem ser utilizados, e são, na maioria dos casos, utilizados pelas lideranças de uma forma inteligente.
para promoverem as suas próprias políticas. Portanto, é uma arma escondida que se calhar o Sr. Reitor tem e nunca disse. Ele vai usar o lugar do ranking para fomentar aquilo que entende que a universidade deve ser. Mas, uma vez dito isto, o que é que se exige das universidades hoje em dia? Não é só a formação de elites, mas educar mulheres e homens, formando cidadãos globais, importantes para a comunidade local e para o mundo em geral. E aqui eu penso que a UTAD sabe bem e está a desempenhar muito bem o seu papel. Uma universidade, para mim, é muito mais do que uma instituição de ensino superior. É uma instituição da qual se espera investigação de qualidade, transferência de conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, contribuição para o desenvolvimento económico a nível global e regional e formação para a cidadania. Mais ainda, a sua contribuição para a compreensão pública da ciência é essencial para apoiar a tomada de decisão informada, não só ao nível dos indivíduos, mas também no que diz respeito a governos. Aqui há uns largos meses, no Conselho Superior de Educação, o professor Adriano Moreira afirmava que as fronteiras da pobreza se tinham estendido à costa norte do Mediterrâneo. O que é verdade. Ninguém o pode negar. O problema é que não é só esse. É que agora devemos temer que a intolerância siga o caminho da pobreza, com consequências imprevisíveis. É assustador perceber o envolvimento de jovens, dos nossos jovens, que nós formamos, em ações tão desprezíveis e de tão extrema violência como as perpetradas por organizações terroristas. Acontecimentos deste tipo podem ser combatidos com a educação. São ainda as universidades chamadas a desempenhar um papel central no desenvolvimento de uma sociedade equitativa, solidária, tolerante e coesa. A expectativa é alta, de facto. E os governos têm que perceber, Sr. Secretário de Estado, nothing comes out of nothing. Os pré-requisitos para um bom desempenho são um elevado grau de autonomia, boa governação e financiamento adequado. São só estas três coisas. Enquanto as universidades permanecerem subfinanciadas e excessivamente regulamentadas, se-lhes é impossível gerar o conhecimento e diplomar adequadamente os indivíduos que a Europa, e neste caso Portugal, necessitam para um crescimento inteligente. Enquanto não forem abordadas as disparidades demográficas e económicas, vamos continuar a perder cérebros para as economias emergentes noutras partes do mundo, incluindo a Europa mais rica. E Portugal, infelizmente, é exemplo paradigmático das consequências adversas dessas disparidades. E não estou a falar a nível interno, estou a falar a nível da nossa posição de Portugal como país na comunidade europeia. E tal como eu já tinha dito, paradoxalmente, porque as universidades desempenharam de modo exemplar o seu papel, os diplomados portugueses são verdadeiros cidadãos globais, detentores de qualificações excelentes e, deste modo, com emprego garantido em qualquer parte do mundo. As universidades têm ainda o dever de informar as políticas públicas e os governos devem utilizar a informação disponível para desenhar os instrumentos necessários ao desenvolvimento. A construção da sociedade do conhecimento exige ligações mais fortes entre a investigação e o ensino nas universidades. Deste modo, alterações ao modelo de educação doutoral vão ocorrendo em muitas universidades da Europa. Ao mesmo tempo, novas formas de inter-relação entre a universidade e as empresas estão a ser desenvolvidas com resultados positivos. Há estudos feitos que mostram que estas inter-relações, para serem bem-sucedidas, dependem primordialmente de dois ingredientes. O primeiro são ligações de longa duração. Não é preciso uma universidade ter ligação com 100 empresas. Basta que tenha com 2 ou 3 ou 4, mas se essas sejam as adequadas. E a construção de confiança mútua entre a universidade e essas empresas. A meio da primeira década deste século tornou-se claro que o cumprimento das metas estabelecidas para atingir uma economia europeia dinâmica e baseada no conhecimento necessitava mais do que apenas a reestruturação de graus.
A modernização das universidades europeias foi, em 2006, reconhecida como uma condição indispensável para o êxito da Estratégia de Lisboa. Consequentemente, muitos dos programas nacionais de reforma, e no nosso caso é um bom exemplo, foram para além da modificação do sistema de graus e títulos e incluíram novas estruturas de governo, com o aumento da influência dos atores externos, bem como diferentes formas de escolher a liderança e maior proporção de financiamento baseado no desempenho. No entanto, uma década depois, a Europa continua a ser confrontada por uma das piores crises económicas e financeiras desde a grande recessão, a que se juntam uma demografia muito adversa, fluxos migratórios sem precedentes e elevadíssimo desemprego, atingindo especialmente os mais jovens. Para além da necessidade de garantir a segurança dos seus cidadãos, ameaçada devido à sua religião, raça ou sexo, género. O facto é que, infelizmente, em Portugal não há ainda, neste momento, políticas adequadas ao género. Não há necessidade de estarmos permanentemente a inventar a roda, mas talvez não se perdesse nada em se olhar com atenção para aquilo que sucede nos países do Norte. Para responder adequadamente a um ambiente tão pouco propício ao desenvolvimento e coesão social, a Estratégia 2020, que já foi aqui abordada, tem desenvolvido planos direcionados para a criação de emprego, para impulsionar investimento em inovação e, recentemente, reconhecem os Estados a necessidade de agir em conjunto no sentido de garantir maior segurança. Mas há sérias limitações para o sucesso desta estratégia, infelizmente. Aqueles relacionados com as disparidades das tendências demográficas e a forma como os governos vêm lidando com a crise económica que está a afetar muito negativamente muitas universidades europeias. E não são só em Portugal. São praticamente, se olharmos para o mapa da Europa, ele está dividido horizontalmente a meio, o norte para um lado, o sul para o outro, e depois, verticalmente, o oeste para um lado e o leste para o outro. Temos, portanto, uma ameaça seríssima de uma Europa não a 2 velocidades, mas talvez a 4. Estas questões constituem uma ameaça grave para a realização de um espaço europeu de investigação harmonioso e até mesmo do espaço europeu do ensino superior, além de comprometer o objetivo global da realização da construção de uma Europa coesa, inclusiva e economicamente forte. Os programas de doutoramento são um componente-chave da discussão sobre o ensino universitário europeu num contexto global. A nível institucional, são fundamentais para o desenvolvimento da estratégia de internacionalização das universidades, atraindo os melhores candidatos de doutoramento, incentivando a mobilidade dentro de programas e apoiando programas de doutoramento em conjunto e europeus e internacionais com acordos de cotutela. A fim de fortalecer a investigação e a educação associada, as universidades têm de desenvolver estratégias, definindo prioridades institucionais e identificando áreas de especialização que levem à excelência e sustentabilidade na investigação. Não podemos ser todos Cambridge. E se calhar até não nos adiantava nada. Enfim. É claro que isso exige uma liderança esclarecida, apoiada por estruturas de governo e gestão adequadas e disponibilidade orçamental para áreas de referência. A investigação é um pré-requisito para a inovação. Sem investigação, a conduta para a inovação e, assim, para todas as ideias que possam atrair investimento e resultar em crescimento económico e criação de postos de trabalho é cortada. E não vale a pena pensarmos que assim não é. A investigação fundamental é absolutamente necessária para a inovação. E eu conto aqui algo que pode ser contado como anedota, mas que, como física, os meus amigos me vão perdoar. Dizia-se, ou diz-se, que quando Faraday experimentava com a eletricidade, foi convidado a explicar o propósito e valor de tais experiências. O que é que este conhecimento ia realmente contribuir para a sociedade? E diz-se também que Faraday respondeu: Vossa Excelência, Sr. Ministro, ainda não sei exatamente para aquilo que estas ideias servem, mas a sua utilização vai ser certamente um dia taxada por Vossa Excelência. É uma anedota, mas na realidade
nós não sabemos o que se passa hoje nos laboratórios que vai amanhã contribuir para um desenvolvimento económico fortíssimo. Nós hoje não conseguimos estar a fazer aquilo que o Sr. Reitor, o Sr. Presidente do CRUP está, se não tivesse havido investigação na matemática sobre os algoritmos. Eu peço desculpa, mas eu sinto-me entre amigos. António, desculpa. A investigação deve, assim, ser financiada de forma adequada e foi com alguma perplexidade e quase descrença que as universidades em toda a Europa tomaram conhecimento do novo plano de investimento proposto pela Comissão Europeia, o chamado Plano Juncker, e que consiste na criação de um Fundo Europeu para o Investimento Estratégico, o que é correto. Contudo, a dotação financeira deste mecanismo pressupõe cortes orçamentais de monta no programa Horizonte 2020. Ou presumia quando eu escrevi isto. Eu sei que, entretanto, os conselhos de reitores das universidades europeias e, em particular, o nosso, se mobilizaram no sentido de chamar a atenção dos diferentes decisores políticos e também dos membros do Parlamento Europeu que este tipo de cortes em instrumentos tão importantes para a investigação para as universidades como o Horizonte 2020 talvez não fosse a melhor maneira de se conseguir aquilo que o Plano Juncker pretende, que é, no fim, um investimento gerador de riqueza e de criação de emprego. A Europa precisa de um financiamento fiável, de longo prazo, adequado ao desenvolvimento de investigação de excelência para conseguir um crescimento sustentável da economia e do emprego, melhorando as condições de vida dos cidadãos. Uma Europa forte e inclusiva requer universidades fortes e inclusivas. O grupo de jovens que abandonam a escola a partir do qual as universidades tradicionalmente recrutam está a diminuir em toda a Europa. Portanto, o risco de aumento dos fluxos de mobilidade do leste e do sul para o oeste e norte é real. Isto irá agravar os problemas sociais e económicos das regiões de envio, com o aumento da internalização dos custos e externalização de benefícios. Mas, ao mesmo tempo, uma nova e valiosa faixa etária está a surgir: os cidadãos maiores de 65. Até agora, a grande preocupação dos governos tem sido ligar a idade da aposentação à esperança de vida, o que é, obviamente, correto e necessário. Mas uma abordagem mais criativa seria desejada. Uma abordagem que não olhasse apenas para a sustentabilidade económica dos regimes de pensões, mas que estimulasse a partilha de conhecimentos e experiências entre gerações. Crescimento. Eu aqui estou a ser advogada em causa própria, porque eu já tenho 65 anos. Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na Europa depende de uma relação melhor e mais eficaz entre governos, políticas e instituições de ensino superior, promovidas e apoiadas por lideranças visionárias em todos os níveis. Atrair e reter os melhores. A Europa necessita de mais investigadores, é um dos temas quentes em relação com a construção de uma universidade global. Este tópico foi abordado várias vezes nas diferentes comunicações da Comissão Europeia e diversos fóruns realizados sobre o tema. Na realidade, a Europa necessita de mais investigadores, mas também de uma visão mais sábia sobre a importância da interdisciplinaridade e do papel que as ciências sociais e humanas podem e devem desempenhar num mundo onde os alimentos per capita estão a diminuir. O número de pessoas deslocadas está a aumentar, as fontes naturais de água estão sob ameaça, o medo da energia nuclear conspira para aprofundar a crise energética e a intolerância religiosa ameaça a paz e leva vidas humanas. A Europa tem uma enorme vantagem nas suas universidades, no âmago das quais reside a educação baseada nos resultados da investigação. Na verdade, a ligação entre o ensino superior e a investigação é uma característica central das universidades europeias. E esta interação é essencial para o reforço da capacidade de investigação e melhoria da qualidade e a atratividade das instituições europeias. Contudo, não nos esqueçamos que o CREM necessita
A nata necessita do leite para flutuar. A concentração excessiva de meios, somente em alguns pontos da Europa, vai resultar em prejuízo de todos. Tem que haver um investimento na melhoria global dos sistemas, admitindo-se, contudo, que haja polos de excelência dispersos. Por toda a Europa, escolas de doutorais ou de pós-graduação estão a ser criadas, como resultado de joint ventures envolvendo parcerias internacionais entre universidades e outras organizações de investigação, indústria e negócio. Só mais uma palavra sobre as questões de financiamento antes de concluir. A EUA, portanto, European University Association, tem vindo a acompanhar o impacto da crise económica sobre os sistemas de ensino superior europeus e universidades desde o seu início em 2008. E a análise mostrou que, na maioria dos casos, houve cortes, alguns gravíssimos, no financiamento público das universidades. O clima económico também teve um efeito negativo sobre os projetos em colaboração com a indústria, não tanto sobre os atuais, mas na redução do número de novos. A crise económica teve ainda impacto sobre a autonomia institucional, com os governos a recorrer a mecanismos de regulamentos e procedimentos de prestação de contas desequilibrados e prejudiciais aos fins que tinham em vista. Em conclusão, as metas de ter pelo menos 40% dos jovens entre 30 e 34 anos com ensino superior, de reduzir as taxas de abandono escolar para valores abaixo dos 10% e ter cerca de 3% do PIB investido em investigação, desenvolvimento e inovação, traduz-se na criação de mais de 1 milhão de postos de trabalho em investigação. E isto só pode ser alcançado se as universidades forem capazes de responder em diferentes frentes. Excelentes produtores de conhecimento, excelentes instituições de ensino, como elo nas cadeias de inovação e como observadores atentos e críticos das políticas públicas. No entanto, a enorme diferença na potencial população estudantil no ensino superior em toda a Europa é em si uma forte ameaça para a concretização dessas metas e constitui o problema mais grave que hoje em dia prejudica o desenvolvimento económico da Europa como um todo e ameaça o seu futuro. Lidar com essas questões exige uma ideia moderna de universidade como uma organização com uma missão segmentada e visão clara. Uma instituição que conhece e reconhece a necessidade de criação de conhecimento através da interação entre diferentes disciplinas, desde as ciências exatas e tecnologias às ciências humanas e sociais. Não com a ambição de resolver todos os problemas, mas aquela de começar a abordá-los de uma forma mais adequada, reunindo os recursos e conhecimentos de diferentes áreas. Acima de tudo, exige autonomia institucional e incentivos adequados que permitam às universidades organizar-se internamente e enfrentar com êxito a necessidade de reconfiguração dos sistemas de ensino, investigação e inovação. As universidades devem continuar a ser uma fonte de reflexão independente e desempenhar o papel de consciência crítica da sociedade. Muito obrigada.